Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Então, assim, antes de eu falar realmente o que eu quero falar sobre a espiritualidade, deixa eu contar mais um pouquinho de algumas experiências que eu vivi ao longo da minha vida, tá? Então, falei sobre a cigana, mas eu também quero falar algo que eu vivi com Iemanjá, tá? Eu era pequena. E aí, pequena que eu digo assim, eu era adolescente, né? Vivi várias coisas, mas eu quero contar especificamente isso. Eu não vou contar tudo, né? Mas algumas coisas específicas que eu acho necessário de ser passado para vocês. Eu era adolescente e aí eu tive um sonho, né? Eu tive um sonho. Aqui onde eu moro tem várias praias. E eu estava na praia mais próxima aqui de casa, sentada, né, num meio fio que tinha de cimento, olhando para o mar. E aí eu vi saindo uma estrela. Gente, desculpa, porque minha garganta tá ruim hoje, tá? Eu vi saindo uma estrela de dentro do mar. E essa estrela, ela foi saindo, foi saindo, foi saindo, foi saindo. E aqui embaixo já começou a sair um cabelo, né? E um cabelo assim, uma cabeça saindo, e ela foi, e ela ficou em pé, em cima do mar, da água. Presta atenção, gente, isso no sonho, tá? E aí ela me chamava no sonho e eu ia. E mergulhei mesmo com ela lá, entrei no mar, e ela me falando que era minha mãe, que eu era filha dela. Ela falou assim mesmo: olha, eu sou sua mãe. A sua mãe, que você acha que a sua mãe não é sua mãe, ela só lhe criou, não sei o quê. Mas a sua mãe de verdade sou eu. E indo conversando comigo, e a gente foi. Quando chegou lá no fundo do mar, tinha duas cadeiras, tipo um trono. E uma cadeira tinha um vestido branco. E aí ela pegou, vestiu esse vestido branco em mim. E tudo bem. Quando foi depois, ela me pegou e me jogou assim para cima. E aí eu já caí em outro lugar, né? E quando eu entrei nesse lugar, eu vi bastante gente, né? Meninos, moços, velhos, pessoas correndo, os meninos correndo, tudo vestido de branco. E tinha um senhor, né? Bem velhinho, sentado no toco, que hoje eu sei quem é esse senhor, né? Hoje não, desde que eu tive o sonho, depois eu já tive o recado de quem era esse senhor. Mas depois eu conto quem era esse senhor. O que eu estou querendo contar aqui é o que aconteceu depois que eu acordei, tá? Então, assim, eu tive isso, eu sonhei. Isso foi um sonho, gente. Quando foi depois, eu fui para a praia com as pessoas aqui, né? A minha madrinha e os filhos dela. E por incrível que pareça, vocês querendo acreditar ou não, eu vivi a mesma experiência do sonho. Eu estava sentada exatamente no local onde eu estava, olhando para o mar, e vi do mesmo jeito que eu vi no sonho. Eu vi saindo aquela estrela e depois aparecendo o cabelo, e ela ficou em pé na água, exatamente como ficou no sonho. E aí eu fiquei paralisada. Fiquei olhando, né, aquela cena ali, e ela fez assim para mim, ó. Gente, isso aqui já foi real, tá? Eu sonhei e depois eu vivi o sonho. Ela fez assim para mim. Gente, quando ela fez assim para mim, eu fui me embora. Eu não estava escutando nada, nem vendo ninguém. Eu só via ela. Eu não vi ninguém. Eu não ouvia, nem escutava ninguém. E fui-me embora. Entrei dentro do mar e fui embora. E aí, relatos, né, de pessoas que falam que estavam gritando, me chamando, mas eu realmente, eu não estava vendo ninguém, né? Ou seja, ela me encantou, né? Ela ia me levar, eu ia morrer encantada. Porque quando o meu primo
entrou no mar e ele puxou meu cabelo, que eu tornei, a água já estava no meu pescoço. A água já estava pelo meu pescoço. Quando ele pegou no meu cabelo e puxou, foi que eu tornei e vi onde eu estava. E eu disse assim, como foi que eu cheguei aqui? E ele disse assim, quer morrer? A gente gritando, te chamando, gente. Mas diante de Deus, eu não estava vendo nem ouvindo nada. Então, assim, isso, né, que é a espiritualidade. Quando você é uma pessoa realmente médium, que tem um dom, essas coisas e muitas outras coisas vai acontecer com você, certo? Eu lá atrás eu não entendia. Eu era muito menina, eu era muito nova e eu vivi coisas assim que eu não entendia. E quando eu cresci, tiraram tudo isso de mim. Entendeu? Como eu disse, colocaram crenças limitantes na minha mente e eu fui buscar outras coisas. E por eu ter ido buscar outras coisas, gente, eu sofri muito, gente. Sofri muito, 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 muito. Fui muito perseguida, eu apanhei demais. E eu relutei muito mesmo para não dar espaço, né, à minha espiritualidade. Só que mesmo quando eu estava em outros ambientes, né, em outros lugares, eu sempre lembrava, isso sempre me atraía, isso sempre me puxava. E eu relutando, né? Então, como eu disse, quando a minha mãe faleceu lá atrás e eu fui para a igreja, passei um tempo na igreja, depois eu saí, né? Eu saí não, tá? Deus me tirou de lá e me mostrou um monte de coisas que depois eu vou passar para vocês. Não tudo, mas vou passar muitas coisas, tá? Eu tenho outro canal aqui no YouTube que eu falo só disso, que Yahvé me deu. Então, assim, eu relutei, eu não queria. E quando foi há um tempo atrás, eu estava muito doente, porque eu sei que quando a gente entra na menopausa, a gente realmente fica com dores no corpo. Mas aconteceu uma série de coisas comigo. E o corpo doente, aquela. Nossa, eu fiquei 2 semanas, a primeira semana, ela se chegou, se aproximou, a cigana, e mandando eu fazer novamente aqui o altar dela, e eu relutando, 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 relutando contra isso. E só levando, sabe, assim, vamos dizer um português rasgado, só levando chibata. Isso foi a primeira semana, eu me sentindo assim, aquela moleza, aquela coisa, e eu relutando. Aí melhorei um pouquinho, depois passou uns dias de novo, e eu já não estava aguentando mais. E eu dizendo assim, eu não aguento mais. Eu disse, eu vou fazer o cantinho dessa mulher, eu vou colocar tudo de novo. Gente, o incrível, né, que pareça, antes de eu falar essa parte, sabe por que eu coloquei isso aqui? Porque aí eu escutei um vídeo de um senhor falando, né, ele falando sobre a Vé, como se ele não quisesse ser. Aí eu disse, engraçado, e eu já quero e parece que ele me rejeitou. Na hora, gente, o ventilador estava aqui. O ventilador fez isso, ó, tudo nada. Rodou, virou e quebrou. Aí, do nada, do nada, do nada, não tinha ninguém, só estava eu no quarto. Meu marido estava na sala. Ele veio correndo, o que foi isso? Eu disse, o ventilador. De imediato eu não falei para ele, mas eu falei depois. Depois que eu comprei as coisas dela e fui. Aí fui, comprei as coisinhas dela, tudinho direitinho, coloquei aqui. Gente, incrível isso. Foi eu fazer isso, eu melhorei bastante. Melhorei de saúde, tá? Melhorei um pouco financeiramente, que ela começou a me ajudar e mandar cliente e pessoas para mim. Agora, o que eu acho engraçado é que, assim, lá atrás, quando eu tinha feito esse cantinho aqui para minha cigana, eu nunca coloquei imagem, nunca quis colocar imagem. Sempre só coloquei taças, leque, essas coisinhas aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, tá vendo? O leque, a tacinha dela, as coisas dela.
E sempre foi assim, né? Desde lá de trás, quando eu ainda era muito assim, leiga, a minha cigana sempre falou comigo, ela não queria que ninguém cuidasse dela. Ela só queria que eu cuidasse dela. Ela dizia para você cuidar de mim. Ela não queria que ninguém cuidasse, que ninguém fizesse. Era para ser eu. E eu achava, mas eu ficava sem entender. Mas uma coisa, gente, olha, quando a gente é mesmo. Quando a gente nasce, a gente já nasce feito. Eu costumo dizer isso, né? A gente já nasce feito. E quem tem ciência tem mesmo, porque eles dão pra gente fazer. Tá? Eles dão pra gente fazer. E muita gente quis colocar uma coisa, mas ela não queria. Ela não queria de jeito nenhum. Ela queria que eu cuidasse dela e que fosse aqui em casa. Que eu botasse um cantinho aqui para cuidar das coisinhas dela. E depois que eu fiz isso aqui, eu vi um vídeo de uma menina falando. Isso que eu estou dizendo para vocês agora, eu disse, nossa, como é interessante. Como a espiritualidade é interessante, porque é mesmo assim que a minha cigana é comigo, tá? Ela me diz o que fazer, ela me diz como fazer, e ela sempre quis que eu mesma cuidasse dela. Nunca permitiu que eu colocasse imagem nem nada disso, nunca gostei, entendeu? Assim, a minha cigana também, ela gosta de frutas, né? Frutas de conde. E como a menina falou aí mesmo, ela não fuma, a minha cigana não fuma. Ela bebe uma champanhe que tem, depois eu vou mostrar a vocês. Mas não é com álcool, é uma champanhe sem álcool que ela gosta, que eu coloco nas coisas dela ali. Por quê? Porque tem um gostinho de maçã, tá, gente? Então você vê como a espiritualidade se casa. Ninguém veio aqui me falar isso. Quem me falou foi ela própria, né? Eu senti de fazer assim e fiz, gente, e fiz. E outra coisa, eu tô fazendo isso aqui hoje porque eu vi que o que eu aprendi lá atrás, né, as crenças limitantes que botaram na minha mente, é tudo baboseira, certo? Porque quando Yahvé permitiu que eu fizesse isso aqui, eu entendi que ele, entendeu, é místico, certo? Ele é místico. E lá atrás, quando ele me deu o código do nome dele, gente, deixa eu pegar uma coisa aqui para mostrar a vocês. Deixa eu afastar um pouquinho aqui para mostrar isso aqui a vocês. Vocês estão vendo isso aqui, gente? Aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma Torá, tá? Vocês estão vendo isso aqui, ó? Yud, Re, Vav, Re, né? É o código do nome de Yahvé. E quando ele me deu esse código lá atrás, ele falou para mim que esse código tinha a ver com os 4 elementos, que é o Yud, Re, Vav, Re. E em seguida, ele me deu o horário dos anjos, o nome dos anjos, e foi algo tão interessante. E eu, gente, como eu falei para vocês lá atrás, eu ainda recusei isso, por conta de crenças limitantes que botaram na minha mente. Mas se você for olhar aqui, olha, vou mostrar para você, olha. Aqui o da cigana, gente, aqui, ó, isso aqui, ó, tá vendo? Aqui é água, né, o elemento água. Aqui é o ar, o elemento ar. Aqui onde tá essas florzinhas aqui, ó, gente, é terra, literalmente, que eu coloquei, tá? O elemento terra, certo? E aqui é onde eu acendo a vela, que é o elemento fogo. Mas aqui, olha, nesses copos aqui, olha. Esses copos aqui, ó. Aqui, ó, água, elemento água. Eu vou lavar isso aqui e vou encher depois. É porque quando eu vim fazer esse vídeo, tá assim. Mas olha, elemento água, elemento ar, que no caso o elemento água é Miguel, tá, gente? A gente aprendeu tudo errado. Tudo errado. Elemento água, Miguel. Elemento ar, Rafael. Elemento terra, elemento fogo, Gabriel, tá? E elemento terra, Uriel.
Então, esse é o fundamento que a Vé me deu. E eu digo a vocês, gente, não fuja, não fuja. E outra coisa, antes de eu ir para a igreja, lá atrás, eu acreditava em encarnações. Quando eu fui para a igreja, eu deixei de acreditar em encarnações, tal. Mas, depois que a Vé me deu o que me deu, eu sei que encarnações existem, né? Isso é bem mais além do que as pessoas possam pensar ou imaginar, tá? A Igreja Católica também fez muito isso, coisou muito a mente das pessoas. Mas eu quero que você saiba que encarnação tem a ver com a sua alma, entendeu? E é bem mais espiritual do que vocês imaginam. E hoje eu sei que eu tenho essa missão, né? Eu tenho essa missão de falar a verdade realmente, né? No outro canal eu falo sobre o nome de Yahvé e as coisas que ele me dá lá, mas aqui eu tenho que falar a verdade do espiritual, sobre realmente o que é a espiritualidade, tá? E eu quero deixar claro que espiritualidade não é isso que tem por aí, entendeu? Das pessoas estar se incorporando, isso, aquilo, outro, não. Não, porque eu não preciso disso, gente. Eu digo para você, eu não preciso disso. A cigana vem, fala comigo do meu lado, me dá um recado, certo? Quantas pessoas eu chegou aqui, eu olhei para a pessoa e eu falei assim, assim, assim. E nunca fui envergonhada, nunca passei vergonha, certo? Porque nenhuma disseram é mentira, todas disseram é verdade. Entendeu? As pessoas ficam impressionadas comigo, impressionadas com a minha mediunidade. Entendeu, gente? Então, o espiritual é isso. Eu quero que você entenda que o espiritual, ele é mais real do que esse mundo físico que nós estamos, tá? E aos pouquinhos eu vou trazer tudo para vocês, tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre o tarô, o significado do tarô, de onde vem o tarô, tá? E você vai ver que o que eu estou falando aqui sobre Yahvé, né, sobre o Criador, tem tudo a ver com tudo isso, entendeu? E hoje eu entendo porque, por mais que eu quisesse me afastar disso, correr disso, mas algo sempre me chamava, me trazia para o meu propósito, né? Para o meu propósito, para a minha missão. E por isso que eu fiz esse canal aqui. Não só para jogar tarô, mas para a gente conversar realmente sobre a espiritualidade. E para que eu possa passar para vocês a verdade da espiritualidade, o que é a espiritualidade, entendeu? Isso não é mero acaso, isso não é brincadeira, tá? O mundo espiritual é mais real do que o físico, tá? Creia nisso. E outra coisa, nós temos corpo, alma e espírito, tá? O corpo é físico, é barro, tá? A alma, gente, é o nosso espírito, tá? A alma somos nós. A alma somos nós, a nossa consciência. E aí tem o espírito, entendeu? Por isso que quando a gente morre, o corpo volta para a terra, de onde saiu, que é o barro, entendeu? A alma, ela vai para um lugar conscientemente de tudo que fez, de tudo que passou, certo? Para regressar novamente para cá. Muitos não regressam, mas muitos regressam. E o espírito volta para quem de direito. O espírito volta para aquele que deu. Entendeu, gente? Porque é isso. Nós somos o corpo, a alma e o espírito. Entendeu? O espírito vem primeiro, né, do que a alma. E a alma vem primeiro do que o corpo. Certo? Primeiro vem o espírito, depois vem a alma, depois vem o corpo. Nós somos muito mais espirituais do que pensamos. Todos nós, sem exceção, todos nós somos espirituais. Todo mundo é espiritual, independente de ser médio ou não, de ter
vamos dizer assim, de sentir coisas ou não, como eu sinto. Todos nós somos espirituais, gente. Entendeu? Porque o que tem dentro de você é a sua alma. E a sua alma, ela não é física. E se a sua alma deixar o seu corpo padece. Porque o seu corpo é físico. Quem anima o seu corpo é a sua alma. E quem anima a sua alma é o seu espírito. E tem um espírito que nos anima. Eu vou especificar bem isso, tá? Mas eu espero que vocês estejam gostando desse assunto. Se vocês estão gostando, gente, por favor, deixem um like, me ajudem, entendeu? Se inscreva no canal para que mais pessoas possam conhecer a verdade realmente da espiritualidade. Namastê, Mahalo.